Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecos. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739, Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma bolsa bem facinha para você fazer, para usar no dia a dia ou até mesmo para vender. É essa bolsinha aqui para você usar para sair no dia a dia. Ela é fácil, só tem esse botão de imã. E tem também, se você quiser dar um charme a mais para valorizar a sua peça, é muito importante na hora da venda a sua peça ter um diferencial, que é uma ferragem, né? Então facilita na hora da venda. A pessoa vai ficar encantada pela ferragem e vai comprar facilmente a sua peça. Muito fácil, e você vai produzir uns 10 por dia. E vou falar também do zíper, né? Na colocação do zíper, do bolsinho interno, né? Porque as bolsas que a gente compra, bolsas de couro ou sintético, tem um bolso bonito, né? Tem um forro que às vezes não é tão bonito, mas tem um acabamento no zíper que dá um charme na bolsa. Então vamos fazer hoje o passo a passo desse bolso embutido. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje eu vou fazer essa peça bem fácil. E para fazer essa peça eu vou precisar de entretela para eu fazer a vista do zíper, que eu quero explicar para vocês como fazer esse zíper com uma vista bonita, né? Quando a gente compra aquela bolsa de couro, tem aquela vista, né, no couro. Então você vai fazer esse mesmo passo da bolsa que a gente compra pronta de couro, né, que tem aquela vista. E também tem um macarrão. Quando a gente compra, eu falo vivo, sempre tem vivo na bolsa, né? Nas bolsas de couro a maioria também tem vivo. E nas minhas também eu ponho o vivo para dar uma incrementada. Quando você for comprar, você não pede vivo, você pede macarrão, que é isso daqui. Ele só transforma no vivo quando ele já está pronto, como eu fiz esse daqui. Então, para fazer o vivo, eu cortei o tecido enviesado com 2,5 de largura. E aqui eu encapei. E como eu encapei, eu passei um pouquinho de cola. Você pode usar a cola bastão para poder colar. Se você não tem a cola de sapateiro, né, que é que eu uso, você pode usar a cola bastão, que ela vai colar. Você vai passar ela aqui no seu tecidinho e vai colar. Ele precisa ficar bem justo no tecido para quando você passar uma costura, ele ficar com bom acabamento. E quando eu costuro vivo, eu ponho a linha colorida embaixo. Quando eu venho com fechamento, eu vou seguir essa mesma costura que está na linha colorida. Então esse é o vivo, que eu também tenho outros vídeos no canal do YouTube que eu faço bolsas com vivo. Então tem o passo a passo do vivo. E sempre que você for colocar o vivo, fazer o vivo, você põe um tecido colorido para destacar na peça. Aqui, como tem o tecido, tem o laranja, eu usei o vivo, o tecido para fazer o vivo laranja. E assim você pode fazer, você puxa alguma cor mais forte que tem na estampa do seu tecido e leva para o vivo. Aqui eu fiz o mesmo passo, né? Antes de colocar o vivo, eu fechei as pences. Então, essa bolsinha, ela tem 4 pences para poder dar aqui uma profundidade nessa bolsa e formar também aqui como se fosse o fundo da bolsa, mais lateral. Então aqui eu fechei a pence e costurei o vivo. Então vou tirar essa peça pra cá, para você não se confundir e falar por que tem 3, não. Só 2 que você vai cortar ali, eu fiz para demonstrar. Então eu ponho direito com direito e costura com costura. Eu vou alfinetar e vou costurar fechando o corpinho da bolsa.
Então aqui, ok, o vivo está prontinho. Eu vou preparar o corpinho a tampa da bolsa. Eu cortei 2 vezes, fiz o matelassê. Não sei se você está conseguindo visualizar o matelassê. E coloquei direito com direito, passei uma costura em toda a volta. Aqui eu deixei uma abertura para eu poder desvirar. E vou pespontar em toda a volta. Essa bolsa eu posso fazer com a tampa saindo de dentro da lateral, né, da bolsa, como costurada. Tanto saindo da bolsa como costurada aqui na boca. Ela também, vou colocar uns alfinetes aqui. Se você vai costurar ela aqui na boca, não precisa ter esse acabamento aqui, você não precisa fazer essa costura. Então o que que a gente vai fazer? Isso daqui, ela vai ficar assim. Então é mais fácil para quem tá começando fazer saindo, a tampa saindo daqui de cima, para facilitar, né, a colocação, porque às vezes a gente vai costurar, não centraliza direito, a costura o tecido foge e a tampa fica torta, fica assim. Então vamos sair, para você que tá começando, vamos sair com ela daqui. Mas antes de sair com essa tampa, eu vou fazer o pesponto em toda a volta. E vou também colocar um botão de imã ou 2 botões aqui na tampinha dela. Para eu fazer o pesponto aqui, eu preciso mudar a linha, porque aqui eu pespontei com tecido mais claro, para uma linha mais clara, para dar um destaque nessa tampa. Como no corpinho da bolsa tem umas cores aqui mais claras, tem aqui, ó, esse trabalho aqui é colorido e tem o branco, eu coloquei a linha também no tom da estampa. Como eu tenho outras coisas para eu fazer agora, que eu vou usar a linha preta, como está aqui na máquina, eu vou deixar essa peça aqui do meu ladinho e vou preparar o forro da bolsa. Então o forro da bolsa tem o mesmo passo. Ela tem as aberturinhas, como tem o corpo da bolsa, que eu vou fechar. E ela é mais baixinha também, o corpo, para quando eu abrir a minha bolsa aparecer essa parte. Então o que eu fiz? Eu cortei esse daqui menor, do que é a parte do corpo. Vou mostrar o corpo para você. O corpo da bolsa, então, ela tem essa altura. E eu vou completar com esta faixa que combina com o tecido. Então eu faço uma costura desse jeito aqui. Então ela ganha a mesma altura do corpinho da bolsa. Vou fechar as pence, como está essa daqui, já fechei. Vou deixar ela reservada e vou mostrar o passo a passo agora do zíper. No começo do vídeo eu falei do acabamento em couro, né, que o couro fica por dentro assim do forro da bolsa, dando um destaque no tecidinho do forro, que fica bem charmosa. Então eu vou fazer esse mesmo passo para você no tecido. Então aqui eu tenho a entretela. Essa entretela tem 22 de comprimento e 5 de largura. Aqui eu fiz o desenho, eu deixei 2 e 2, um no meio e um em cada ponta, que é isso daqui. Ó, a entretela está aqui por baixo. Aí eu vim com o tecido, esse lado na entretela tem uma colinha. Eu colei ele e aqui eu vou dobrar.
Aqui eu posso usar essa cola spray só para eu demonstrar para você. Mas eu não vou espirrar aqui na mesa para não grudar tudo aqui. Aqui também você pode usar cola bastão para você fazer esse passo, porque você vai colar ele só para poder costurar, para poder fazer esse acabamento. Você vai colar ele assim e colar aqui também. Então não vou perder tempo com isso daqui. Então o tecido, se eu deixo ele já fechado aqui, vai me atrapalhar, né? Eu achar a altura. Então eu deixo ele aqui abertinho. Depois eu fecho as pences. Aqui eu vou marcar o meio. E vou marcar também o meio da minha entretela já forradinha, já com acabamento. Então ela vai ficar assim com acabamento. Eu dobro o meio e vou achar aqui o meio também. Então aqui eu tô costurando o direito da entretela com o avesso do tecido. Então o tecido tá em contato com a mesa, o direito, e o avesso para cima. A entretela está, o tecido forrado na entretela está em contato com o avesso do tecido. Eu vou costurar somente aqui dentro e depois eu vou abrir, vou cortar essa entretela e vou trazer ela pro lado direito. Então agora ficou avesso da entretela com direito do tecido, ficou o contrário agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costurinha somente na parte de fora. Então aqui eu prendi esse tecido. Já posso também fechar essas pences, mas eu não vou fechar agora porque eu quero costurar esse zíper mais tranquila. Então eu também não preciso de uma altura, de uma profundidade de bolso, né? Então eu cortei aqui esse fundo, esse bolso, ele tem 40 de altura pela abertura aqui do zíper, que é 22. Agora eu vou costurar esse zíper. Então já fiz um lado. Aqui eu vou costurar o avesso do zíper, esse lado que não tem os dentes, com o direito do tecido. Se eu fosse fazer o zíper normalmente, o que eu ia fazer? Eu ia costurar direito com direito. Mas como eu quero fazer um bolso embutido, que quando eu colocar ele aqui dentro, ele tem que ficar com o direito do tecido para abertura do bolso, então eu tenho que colocar avesso do zíper com direito do tecido. Então eu vou costurar, não precisa aproximar também, não precisa pé de zíper. Você simplesmente vai passar uma costurinha aqui na ponta. Agora eu vou passar o cursor. Só lembrando de quando você costurar uma bolsa, o zíper tem que ficar com o fechamento para frente, que você precisa proteger a sua bolsa. Se eu deixo esse cursor aqui para trás, o que vai acontecer? Que alguém pode abrir a minha bolsa, pegar o que tem dentro e levar e eu não vou nem perceber. Sempre que você fizer a bolsa, essa abertura, esse fechamento da bolsa tem que ficar para frente. Você tem que proteger a sua bolsa. Então, por isso, o puxador tem que ficar sempre à frente. Agora, o que eu vou fazer? Aqui está o corpo do forro. Eu vou pegar esse tecido e jogar ele todo para frente ou para cima, né? Então, aqui eu tô posicionada na sua direção, então eu falo para frente ou para cima. Então, como você entender, para frente ou para cima, não nunca para baixo em direção ao seu corpo. Aqui eu posicionei
esse zíper aqui dentro, vou alfinetar o tecido que está para cima, para ele não escapar. E vou passar uma costura somente na parte de baixo. Tirei os alfinetes. Agora eu vou fechar essa pequena lateral, a parte toda de cima, mas a outra lateralzinha finalizando essa costura do zíper. Fiz essa costura, aqui está o meu bolso prontinho. Agora o que eu vou fazer é fechar essa lateral do bolso. Fiz o bolso, meu bolso está pronto. Eu vou fechar as pences agora do forro. Então, aqui o bolso está prontinho, fechei as pences também do forro. Agora eu vou fechar direito com direito e vou deixar uma abertura para eu poder desvirar. O que você pode fazer também é deixar a abertura no tecido do bolso para poder desvirar a sua peça. Então, aqui eu fechei o forro da bolsa, vou deixar ele reservado, porque o forro da bolsa você não desvira, então eu vou deixar ele desse jeito. E o corpinho da bolsa já está desvirado. Agora eu preciso de um acabamento para a tampa da bolsa. Eu vou trocar a linha que está em preto e colocar uma bege também para eu fazer o pesponto e colocar os botões aqui. Vou pespontar em toda a volta para eu colocar o botãozinho de imã. E vou colocar um botão. Vou ver aqui a altura que eu preciso. Vou marcar o meio também do corpo da bolsa. E meio também da tampa. Meio com meio. E aqui já dá para saber a altura que eu vou colocar esse botão. Aqui eu tenho o botãozinho de imã. Então ele vem assim com 4 pecinhas. Eu vou achar o meio, a altura que eu quero. Eu vou colocar ele aqui. Ou eu posso colocar bem na tampinha, ele vai pegar lá embaixo, fechando bem a peça. Então, o meio dela está aqui. Marquei com o lápis, agora eu vou cortar nessa marcação. Agora eu ponho as 2 perninhas. E aqui eu ponho uma proteção, porque esse tecido vai cortar com o tempo, né? Se eu não colocar um feltro aqui ou um outro tecidinho. E aí, em seguida, eu ponho a tampinha e fecho. Aqui também eu cortei um círculo, vou fazer a mesma coisa. Aqui também eu vou abrir e vou encaixar e vou fechar esse botão. Põe a tampinha.
e dobro a perninha dele. Aqui eu tirei o braço da máquina e vou prender a tampa. Prendi a tampa. Vou colocar um lado do suporte da alcinha. Vou colocar desse lado o suporte da argola, que é essa alcinha aqui. Vou passar também outra costura prendendo esse suporte. Aqui também eu prendo o outro lado da alça. Então nessa alça tem um acabamento de um lado e do outro lado que eu vou embutir não tem acabamento. Então eu prendo também com a costura. Isso daqui faz parte do corpo da bolsa, então eu deixo ele todo aqui para baixo e vou colocar o corpo da bolsa dentro do forro. Então, novamente, costura com costura. E aqui eu vou fechar em toda a volta. Então, eu costurei em toda a volta, agora eu vou desvirar a bolsa. Levei todo o tecido do forro para dentro da bolsa. Agora eu vou pespontar em toda a volta. Então aqui eu pespontei em toda a volta. Antes de fechar o forro do fundo, eu tenho que colocar a outra parte do botão. Agora eu vou colocar a alcinha, o outro lado da alça. Então esse lado já tem acabamento. Eu vou passar a alça aqui no regulador. Vou passar o mosquetão e vou passar novamente dentro do regulador. Aí eu levo esse tecido da alcinha para baixo, para sobrar um espaço para eu poder passar com a ponta da alça aqui dentro, senão não sobra espaço. Passei, vou puxar ela para fora. Então aqui tá a alcinha pronta. Aqui eu puxo para aumentar ou diminuir. E aqui eu posso prender com costura ou com rebite. Se você não tem o rebite dourado de 2 cabeças às vezes é mais difícil. Então você pode prender ela com a costurinha. E aqui é só encaixar na argola, que a alcinha está prontinha. Agora, antes de finalizar, eu vou fazer uma costura e prender o botãozinho. Que a alça está pronta, eu vou colocar a outra parte do botão.
Então aqui eu vou pintar com o giz e vou marcar. Então aqui eu sei que eu preciso de colocar o meu botão aqui. Com a outra tampinha eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar e vou cortar o tecido com cuidado. Nesse lado eu não preciso de colocar reforço, porque aqui já tem o feltro. Só colocar a tampinha e apertar a perninha. Levar ela para fora do botão. E está prontinho a bolsa. É uma bolsinha para você sair no dia a dia, fácil de fazer. Então aqui está a bolsa prontinha, a bolsa pequena, fácil de fazer para usar no dia a dia. Se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no curso de bolsas. O telefone é 996728865 ou no 11 50 42 01 45. E se você quiser ficar informada sobre o curso de bolsas, é só curtir a minha página aqui no Facebook. E para você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, eu tenho os projetos à venda aqui no ateliê. Todos esses vídeos do canal do YouTube, eu tenho os projetos disponíveis aqui para venda. Um beijo, tô te esperando.